Boa noite, quem está chegando. Chove bastante hoje, lá fora tá uma chuvinha gostosa, vai acho que esfriar novamente. Hoje a gente vai bater um papo bem especial com a Marisa Paza. Ela vai falar um pouquinho para nós da sua empresa e dar dicas para nos ajudar a organizar a casa e facilitar o nosso dia a dia. Então, o Pauê já entrou aí. Pauê, seja bem-vindo. A gente vai conversar e bater um papo bem especial, porque a gente sabe que a nossa casa, a gente gosta dela organizada e às vezes a gente não sabe como facilitar isso no nosso dia a dia. Então a gente vai bater esse papo bem gostoso com a Marisa aí, para ela nos dar essas dicas bem especiais de como fazer no dia a dia para a gente ter uma vida mais tranquila e ter a casa organizada, das coisas tudo no lugar, a vida vai mais rápido, acontece as coisas com mais facilidade. Então a Marisa hoje vai dar aquelas dicas bem especiais para nós aí de como fazer a nossa vida ficar mais fácil. Não é fácil, né? Oi, tudo bem, Marisa? Tudo bem, Isabel? Como é que tá aí a imagem? Tá bom ou eu tô cortando? Tá Para bom mim aí? você está parecendo bem, aham, sim, tá bem. Não sei Legal, o pessoal, se alguém não consegue ver bem, pode até falar, mas tá bem tranquilo. Aham. Chuvinha beleza. Deixa boa, só. hein? Boa, boa. Vai ser uma noitinha gelada, né? É verdade, Gelada e molhada. é Deixa eu só verdade, apagar uma luz aqui que eu tô vendo que tá atrapalhando. sim. Então hoje sejam bem-vindos aí, nossos amigos, acompanhando as nossas lives. Bem importante. Marisa, primeiramente, assim, muito obrigada por ter aceitado o desafio de a gente estar conversando de uma coisa tão importante no nosso dia a dia e às vezes a gente não para discutir de como facilitar a organização da nossa casa, do dia a dia, compras de supermercado, enfim, para a gente ter, assim, otimizar o nosso tempo e aproveitar um pouquinho mais. Eu acho que quanto mais a gente puder facilitar o dia a dia e organizar, a gente vai ter melhores resultados. Então a gente vai bater um papo bem gostoso hoje, assim, ó, e eu gostaria assim que o pessoal que fosse ter dúvidas, questionamentos para a Marisa, tem uma caixinha ali com um pontinho de interrogação, pode fazer. Vamos mandar ali, tem uma setinha, vamos mandar para os nossos amigos, compartilhar, porque hoje nós vamos ter um aprendizado bem legal e mandar coraçãozinho aí também para a nossa convidada e para nós, porque nós todos merecemos esses Você corações. gosta muito, né? A gente gosta muito de coraçãozinho, Com né? certeza, né, Marisa? Então, meu Aham. óculos aqui hoje está meio embaçando, sabe? Tá meio Para a gente peitozinho. né? A gente estranha um pouco agora, né? Essa umidade, ele fica um pouquinho mais. Agora tem umas tecnologias, essa semana até já fui ver umas tecnologias aí para a gente cuidar um pouquinho mais da nosso óculos. Tem até um lencinho agora que a gente passa no óculos e ele não embaça mais, por causa da tal É da mágico, máscara, né? é A gente mágico. sofre um pouquinho. É que nem os paninhos mágicos que a gente às vezes usa para fazer as nossas limpezas. Isso. Aham. Então. Então, Marisa, obrigada. Eu queria, assim, primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Marisa, onde a Marisa mora, assim, contar um pouquinho da tua trajetória também, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Então, então vamos falar um pouquinho da Marisa, né? Às vezes é difícil a gente falar da gente, né? Mas eu sou praticamente uma chapecoense, vim para Chapecó muito jovem, nasci no Paraná, jovem, uma jovenzinha, né? Uma menina com em torno de 7 anos, me considero chapecoense. Aqui, né? Toda a nossa família cresceu, meus irmãos, venho de uma família de mais 10 irmãos, então éramos 11 numa casa de 8 mulheres com a mamãe, né? E eu sempre conto essa história, né? Onde eu vou assim, que dessa casa de 8 mulheres, eu era a fora da forma, assim. Eu era aquela que não gostava muito do trabalho de casa, né? Eu era a que fazia piorzinho de todas, a mais bagunçada e desorganizada,
né? Sim, Mas sim, mesmo sim. assim, cresci com todos os ensinamentos, gostando muito de cuidar da casa, essa questão toda. Então, aqui cresci, aqui me formei, estudei, me formei, casei, tive 2 filhos, tenho 2 homens maravilhosos hoje. E essa questão, assim, do cuidar da casa, eu sempre tive o meu olhar, mas eu nunca fui muito Aham, focada nisso, Isabel. Então, você veja como são as coisas. Eu sou formada em administração pela UNO Chapecó, e também fiz especialização na UNO Chapecó em engenharia de produção. Trabalhei em aham. várias empresas, assim, em torno de 4 empresas, né, aqui de Chapecó, empresas de porte grande, né, empresa pública, e depois parti para o ramo de empreendedorismo, né, fui trabalhar com empresas familiares. Nessa questão de trabalhar com empresa familiar, há 5 anos eu fali. Fazer o Então, quê, né? Começar de novo. vou estar de novo, né? Então, ali eu e meu filho tínhamos um negócio, né? Todo muito bem organizadinho, tudo muito bonito, mas faltou perna e a gente não conseguiu levar Sim. adiante. E aí, pô, o que vamos fazer, né? Nesse momento, né, eu fiquei em casa em torno assim dos 20 a 30 dias, repensando, e eu comecei a cuidar muito da minha casa nesse momento, porque sempre, quando tu tem um negócio próprio, tu trabalha muito mais que quando você é empregado. Então, eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado, eu estava sempre na empresa, arrumando almoxerifado, organizando o jeito de andar. Uhum, E, enfim, uhum. né? E aí, nesse tempo, nessa paradinha em casa, eu comecei a olhar diferente para minha casa e lembrando dos encontros nos cafés, nos workshops que eu ia pela empresa, do dilema de todas as mulheres. A bagunça das suas casas, a limpeza mal Uhum, feita. E aí aquilo começou a me dar um negócio e eu pensei, cara, eu venho de uma família organizada, eu tenho esse senso. E uhum, aí comecei a linkar o quê? A administração da empresa, né, Isabel? uhum, Para um olhar para dentro das casas. E até então eu não sabia que existia a profissão do personal organizer. E aí, uhum. então, começou a minha trajetória como personal organizer, porque eu falei para os meus filhos que eu queria cuidar de casas. E aí, né, meu filho que estava comigo naquele momento, já estava casado, ele me disse, que bom, mãe, que ótimo, né, então, né, vou recomeçando, porque meu filho Uhum. continuou nesse segmento, hoje ele está muito bem, graças a Deus, os projetos estão dando certo, né, ele foi muito persistente, está levando, então a gente está honrando com as coisas, né, que ficaram para trás, ele está muito bem hoje no mercado. Então ele me disse assim, mãe, fica em casa, eu vou continuar. Eu falei, não, peraí, eu não quero cuidar da nossa casa, eu quero cuidar da casa dos outros. E aí, então, foi que eu fui para o litoral, Isabel, porque eu achei que Chapecó não tinha mercado. E lá no litoral eu comecei a buscar esse trabalho, oferecer esse meu trabalho, que eu colocava como uma organização com limpezas. Então, eu tinha aquele olhar clínico para limpeza, para ver se a casa necessitava de uma faxina mais e tal. E aí, lá eu fui Sim, descobrir que tinha profissão, e de lá eu fiz um curso, me especializei, e aí Chapecó começou a me chamar pelo conhecimento que eu tinha. Tá, que voltei e bacana. não consegui. Então, Não isso é um parou pouquinho mais. mais. E a trajetória, não paramos mais. Sim, sim. Então, olha só que coincidência. Eu também sou uma família de 10 irmãos, 11 comigo, 7 mulheres, 8 com a minha mãe. Olha Olha que só que legal. Você vê legal só que feliz mesmo. coincidência. Essas coisas são tão boas, né, Feliz Marisa? Muito coincidência, legal. muito. Aham. Sim. Olha aí. Aham. O pessoal está entrando, a Marina lá do Estilo Verde falou que história incrível a tua, que ela te admira muito, né? E ela não É, sabia dessa tua trajetória, tem bastante gente. Quando tu vê que alguém entrar, que tu quiser dar um oizinho, assim, que faz tempo que você não veio, fica bem à vontade. Aqui é um tá bate-papo, bom. assim, para os amigos e para a gente também passar um pouquinho de ensinamento para as pessoas. Então, olha só que legal, nós duas somos de famílias grandes, onde a gente Grandes. tinha que ajudar em casa, mas olha só que coincidência, olha que ensinamento que você está nos trazendo também hoje. Quando você coloca que você não era muito de fazer as coisas da casa. E aí hoje Exatamente. você organiza casas, olha como o mundo dá voltas, que coisa boa. Sim, Então a gente, exatamente. aquele ditado que diz assim, dessa água não beberei, não, a gente não pode dizer isso, porque amanhã depois a gente Não, pode, olha só que pode ter, bacana, que história ele tem linda. que entender.
E, na verdade, né, Isabel, as pessoas que me conhecem, que conviveram comigo, quando vinham à minha casa, mesmo quando eu não me achava tão organizada e tal, eu era, né? Mas as minhas irmãs são muito mais. Então, eu me Sim. achava a que fazia mal e mal, Desorganizada. aquela coisa toda. E mesmo assim, eu ajudava muitas amigas, porque às vezes elas assim, ai, não sei o que. Daí quando eu ia na casa delas, ai, Maria, você podia dar um jeitinho nisso pra mim. E eu fazia como. Então, quer dizer, estava dentro de mim isso, né, Isabel? Mas eu Sim, nunca sim. percebi, Nunca. jamais eu Uhum. imaginava, né? Mas eu sempre Sim. admirava muito as minhas irmãs, o perfeccionismo delas. E aí eu comentava com a minha irmã mais nova, a Silvia, que tu deve conhecer, Sim, eu trabalhando na... conheço, trabalhei com ela. Sim, nós Então, trabalhamos juntos nessa dia. é verdade. Uhum. Então eu comentava sempre com a Silvia, mas caramba, essas nossas irmãs, e ela, inclusive, junto, né? São tão perfeccionistas, eu não consigo admitir que elas estão em casa com isso e as pessoas lá fora precisando tanto. E de repente eu me vejo nisso, né? Tu vê Mas que como é. bacana. Olha que ensinamento lindo. É um ensinamento muito bacana, porque eu acho que assim, de repente, algo que você não tinha afinidade, mas que hoje você ajuda tantas famílias a organizar a casa, organizar o dia a dia. Isso é muito importante, sabe? Eu acho que é a gente viver o novo, é a gente aprender coisas novas, a gente se permitir. Você se permitiu isso, por mais que você de repente não gostava, olha que bacana, muito bom. Então, assim, até tu já falou um pouquinho como que nasceu a tua empresa. Conta um pouquinho Isso. mais pra gente, como que ela surgiu, por que que você, então, você já falou um pouquinho, mas se você puder contar um pouquinho mais, onde que ela funciona, como que você faz. Então, Isabel, eu iniciei, né, então, com esse trabalho de personal organizer, com essa profissão que sou eu, né? Então, Sim. hoje o personal organizer pode ter uma equipe, pode ter a loja de produtos organizadores, enfim, o leque é muito grande, né, de atuação nesse mercado, né, porque é um mercado Uhum. crescente, né, ele surgiu o personal organizer em torno de 30 anos, mas no Brasil está em torno de 10 anos e a profissão sendo reconhecida em média de uns 7 a 8 anos, né? Então é bem novo o Uhum. trabalho e é uma grande necessidade. E aí, como é que você trabalha? Ou sozinho ou com equipes, dependendo do que você faz. Então, assim, eu tenho uma Uhum. visão muito grande, graças a Deus, na casa do todo, por ser de uma família grande, por ter trabalhado em empresas de diversos Sim. segmentos, por linkar essa questão da administração empresarial para com a administração doméstica, residencial. Uhum. Eu Uhum. cuido de mudança, se for necessário, eu cuido da organização de um espaço físico, de escritório, de empresas, de almoxerifados. Então, assim, ó, eu já fiz N trabalhos, tá? E aí, praticamente sozinha. Claro que tudo depende da demanda, da necessidade do cliente. Se ele Sim. tem uma agilidade numa mudança, numa organização, aí eu comecei a trazer parcerias comigo, né? Mas se não, Uhum. a empresa funciona, é a Marisa e o cliente, né? O meu escritório é em casa, estou montando ele aos pouquinhos agora, né? Então, antes eu Sim, não tinha um escritório organizando. definido, né? Então, agora estou organizando o meu escritório aqui em casa. Os filhos saíram, fiquei com um quarto que eu estou transformando em escritório. E como eu comecei no litoral, né, Isabel, e tive muitos contatos lá, fiz muitos trabalhos, e graças a Deus deixei, né, bons resultados. Até antes do Covid, eu ia muito para lá também ia fazer atendimentos, né? Então eu Sim. tinha um em Balneário Camboriú, né? Eu ficava instalada ali e fazia os meus Uhum. atendimentos em Meia Praia, Florianópolis e Balneário. Tá? Então agora está um pouquinho Uhum. parado. E realmente, assim, eu estou tendo uma demanda muito grande em Chapecó, então não sei nem se eu vou voltar a atuar lá. Vai depender, né? Vai A ficar vontade é só por grande. Chapecó. Aí eu acho que vamos ter que ficar por Chapecó, porque graças a Deus, assim, estou com novos projetos também saindo da forma, né, e tal. Então eu acho que Chapecó Uhum. é bem grande, merece um cuidado especial. Então a minha empresa funciona assim, na minha casa, Uhum. né, e na casa do cliente, né. A gente não precisa ter uma grande estrutura, né. Mas é Sim, claro que ela sim. tem que ter toda a estrutura de como se fosse uma empresa grande e tal, né. Você tem que trabalhar com orçamentos, tem que estar conectado com fornecedor, você tem que conhecer Uhum. as Uhum. Uhum. demandas, as necessidades, as ofertas, os lançamentos do mercado e tá ligado para você poder levar ao teu cliente uma melhor solução, né? Então, em Uhum. suma, assim, ó,
como uma empresa, digamos, de grande porte. Ela tem que ter todos os departamentos também para poder funcionar, senão não vai. Hoje temos que lutar muito para cuidar das redes sociais, né? Então, até então, a gente fugiu um pouquinho. A minha empresa é pequenininha, só eu não preciso do marketing. Não, hoje mais do que Tem nunca é que uma área ter. que a gente precisa desbravar e dar um passo a mais, né? Isso aí. Tem uma menina aqui que tá, é a Ana, ela é de Porto Alegre, ela também trabalha com isso, ela colocou Exato. aqui, né? Que legal. Seja bem-vinda, né, Isabel? Seja Isso bem-vinda. aí, isso aí. Eu acho que tudo é aprendizado, tudo é troca, e esse é um momento de muita troca e de muito aprendizado. Eu acho que é bem importante. Então, tu falou bastante de como tu começou, parabéns. Eu acho que é por aí, né? Não deu certo num negócio, partiu para outro. Nunca a gente pode desistir. Eu acho que sempre tem que ter o recomeço. E parabéns, bem legal. Acho que é por aí. E Chapecó tem, assim, um potencial muito grande, como você falou. Acho que o litoral agora você vai esquecer. Eu acho que só tirar férias, só férias, porque é maravilhoso Coisa lá. boa. Ai, que bom. Então, Marisa, assim, ó, tu já falou um pouquinho da tua história, da tua trajetória, e agora tu podia contar, assim, um pouquinho para nós. Por onde começar na organização de uma casa? Por onde que eu começo? Pois é, Isabel. Então, essa questão de onde começar a organização de uma casa é a tal frase que me marcou muito quando eu fiz o curso da organização, né? Toda casa é um caso, né? Como Sim. disse a nossa mestra lá, Priscila Saboia. E, de fato, cada casa tem o seu caso específico. Então, por onde que nós vamos começar? Na pedrinha do sapato da dona, do dono da casa. Então, às vezes, a pedrinha do sapato tá na cozinha, né? A bagunça maior tá na cozinha, ou tá na despensa, ou tá na limpeza da casa, ou está na ordem lá do armário, do vestir. Então, Uhum, assim, uhum, o ideal, tá? É a gente olhar onde o incômodo está maior. Qual é o espaço que uhum, está me incomodando mais, que está mais tralhado? E o que é tralhado, né, na organização? O tralhado é o bagunçado, é aquilo que está me fazendo mal, né, que está me dando aquela sensação uhum, de desprazer, que faz com que eu esteja naquele ambiente, naquele espaço, mas que ele me traga um vazio, que ele não me dê satisfação de estar ali. Então, eu digo assim sempre que é a pedrinha do sapato da cliente, né, da pessoa que nos chama, da dona da casa que vai organizar. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação com a cliente, é isso, a gente vai fazendo todo o levantamento e aí a gente questiona com ela. Às vezes a gente tem um olhar, opa, aqui está mais bagunçado. Porém, para ela, aquele espaço mais bagunçado, no uhum, meu ver, não é o que está incomodando muito ela. Às vezes é um uhum, outro ponto que está incomodando. Então, a organização tem que começar por ali, onde te dá maior desprazer de estar, né? Que aquele ambiente te pareça pesado. E aí, de uhum, que forma, né? Eu diria assim que a gente aplica dentro das casas o PDCA da organização, né? Tanto que quando eu comecei a linkar essas coisas assim, o PDCA da empresa tem que entrar aqui dentro uhum. de Serve casa. aqui. Sim, olha que Tem que ter legal. aqui, porque as ferramentas de lá cabem na nossa casa, né? Porque a gente aprendeu lá Ah, na bacana. administração, nas Uhum, organizações, nas empresas, né? E aí a gente começa mapeando as necessidades, né? Então, uhum, assim, para uhum, organizar, a gente precisa trabalhar muito com metodologias, né, Isabel? Não vamos dizer aqui uhum, que tem que ser uma coisa metódica e tal. Ela tem que acontecer naturalmente, porque uhum, uma casa tem muitas rotinas. Na empresa, nós temos muitos departamentos, em casa também. Qual é a diferença? Lá na empresa, em cada departamento, normalmente nós temos um gerente. E na casa nós temos vários departamentos, porém nós temos quantos gerentes? Normalmente um ou dois, né? é Normalmente um, verdade. né? E aí não é fácil desse gerente dar conta de todos os probleminhas que tem em cada ambiente, né? Então, É verdade. na casa a gente também tem que fazer planejamento. Então, assim, é o checklist, né? É você estar com o Sim. caderninho, com a caderneta, e aí quando tu começar a imaginar que você precisa organizar a tua casa, vai aos pouquinhos, pega uma listinha e vai anotando todos os probleminhas de cada ambiente.
E aí depois você relaciona o que é que está te incomodando mais. E aí você vai começar Uhum. atacando aquele ambiente. Quando você contrata um profissional, o profissional vai fazer todo esse diagnóstico para ti, né? E ele vai te dar as opções, ele já vai te dar a possibilidade, vai te dar dicas de como fazer, beleza, você vai aprovar. Mas quando é você que tem que fazer, o dono, a dona da casa, ele vai ter que planejar isso também. Não adianta Uhum. fazer, não adianta a gente querer aplicar o método da Marie Kondo. Ele é fantástico, adoro a Marie Kondo, que é aquela japonesa que, né? Ela teve até Sim, a até tem série do uma série, né? Netflix, Uhum, a teve a série, série, né? fantástica. Uhum. Mas a gente diz sempre assim, colocar tudo no meio da casa, tirar tudo no meio do cômodo, você não dá conta, né? Sim. Então, aí a dona da Uhum. casa, se fizer isso, e ela vê um dia, 2 dias naquela bagunça, ela não dá conta, ela se desespera. Se frustrar. Então, Uhum. é, a gente diz assim, aqui no Brasil, como a gente é muito consumista, que a gente não é japonês, que a gente não vem lá do 5S, de tudo muito enxuto, aqui a gente compra e tem muito, a gente precisa fazer aos pouquinhos. Então, mapeou a Uhum. necessidade, mapeou o problema, você vai pegar uma gavetinha, você vai pegar uma prateleira, mas você vai colocar o quê? Prazos de início e fim, né? Olha só que legal. Prazo de Uhum. início e fim. Você tem que ter esse método para você poder atender a tua necessidade ali da tua casa. Porque senão você começa, ah, não, mas eu quero começar do quarto e chegar na cozinha, por exemplo. Porque as limpezas eram assim, né, Isabel? A gente aprendia em Sim, casa com a sim. mamãe. Tem que Com a começar mãe, do né? começa do quarto, limpando o quarto, e vem do forro ao chão, e chega lá na escadaria, tarará, ou na porta, enfim, Uhum, né? uhum. A gente aprendeu assim. Só que a organização dos ambientes, né, dos nossos espaços físicos, é diferente. Então, se eu quero Uhum. começar a organização no quarto, mas no quarto a organização não está tão precária e na cozinha está, quando eu chegar na cozinha eu vou estar tão cansada que eu não vou dar conta. Então, a dica é, Uhum. comece por onde o problema está maior. Não importa se é Uhum. na brinquedoteca, né? Às vezes tem criança Na pequena, área tem de brinquedo por todo serviço, na lado. garagem. Uhum. Isso, na garagem. Então, assim, ó, onde é que o teu problema está maior? Pegue a maior bagunça primeiro, porque daí você vai ver aquele ambiente renovado, vai te dar ânimo de continuar. E se você Uhum. começar pelo mais fácil, quando chegar no pior, você desanimou e correu. Aí Frustra. abandonou tudo, né? Então, começar é assim, né, Isabel? Não tem, assim, um espaço Sim. determinado. Não, você tem que começar por ali, né? Mas é Uhum. aquele que você realmente precisa focar mais. Muito legal, né? Porque tu vê, tu traz assim um conceito que a gente trabalha dentro de uma empresa, o PDCA, e também dá para linkar com o 5S, que é os cinco sensos do Japão, né? Que fala de limpeza, de arrumação, de autodisciplina, fala também de a gente, digamos assim, descartar aquilo que não serve mais. A, É mais ou a menos assim. utilização, né? A utilização das coisas, né, Isabel? Uhum. Exatamente. É, e quando eu falo aí do PDCA, né, então eu brinco assim que eu desenvolvi quando eu fiz várias palestras, né, lá pelo litoral, fiz também para a UDESC, nas 3 unidades da UDESC, né, de Floripa, de Lages e Chapecó, tive o prazer, fui convidada a palestrar para os servidores, né, e lá eu apresentei o meu PDCA da organização. Então, eles acharam bem interessante, assim, essa visão, porque toda empresa hoje precisa dessas metodologias para Uhum. alcançar os Uhum. padrões de qualidade, né, Isabel? Você que trabalha aí com Uhum, sim. excelência, SC, sabe disso. E aí a gente aprende a fazer nas empresas, mas a gente não se educa para fazer em casa, né? Uhum, A gente uhum, vê assim, a gente vê muitos donos de casa nas empresas à frente dos processos de gestão de qualidade, mas em casa, em quando é uma casa, mudança de organização, tem a dificuldade de entender, né? Mas graças a Deus eu vejo que isso está quebrando um pouquinho e está mudando, né? Então, sim, quando você sim. fala em 5S aí, não tem como a gente não juntar a organização. Ai, olha a Cris querida aí, ó. A Cris que é nota 1000. Uhum, Então, assim, não tem como a gente não trabalhar a organização e a limpeza. E são dois eixos uhum, do método 5S, né? Então, a sim. limpeza das casas, né? Você organizar e não limpar, não flui. Você limpar e não organizar, também não flui. Então, Uhum,
dos 5S, esses dois estão muito ligados em primeiro lugar. Mas depois a gente tem também da utilização, a gente precisa do descarte, da saúde e da higiene, né? E aí vem a autodisciplina também, que é um 5S. Sim, manter. Então, veja só, os 5 são muito importantes para a organização acontecer. Tinha post-it nas portas. Exato, olha, tem gente que faz, acho que a Lani aí está querendo falar, né? Tinha post-it nas portas, vai fazendo bilhetinho, exatamente, né? Então vai marcando, vai identificando qual é o problema. Eu acho que foi isso que eu acabei perdendo a pergunta anterior, mas eu acredito que é isso que a Lari quer, né? A Larissa, né? Quer se referir aí, né? De ir marcando, exatamente, porque ele vai chamando atenção, ou pelo menos também identificar o que arrumou. Mas voltando aí aos 5S, né, Isabel? Então, assim, ó, a organização é extremamente importante dentro das casas, a utilização. Então, o que a organização acontece? Quando você vai guardando tudo que você não utiliza naquele momento, deixando tudo em cima das mesas, dos balcões, na sala, vira o que acontece, a bagunça, né? Então, a gente pode ter as coisas, mas guardadas, como a gente diz, nas suas casinhas, né? E aí, então, você vai pegar, você vai saber o lugar daquilo no momento de utilizar. Então, o senso da utilização é ter ao alcance apenas do que você está usando, o objeto que vai decorar, que, né, vai fazer parte daquele momento ali. A saúde e higiene não precisamos nem dizer, né? Se numa empresa precisa ter chão limpo, higiene nos banheiros, com asseio pessoal e tudo mais, nas nossas casas mais ainda. E mais do que agora que veio o Covid, né? Então, com o Covid, você veja só, a gente viu muitas pessoas quase surtando. Meu Deus, como é que eu vou dar banho nas compras do supermercado? E a gente via fotinho de máquina de lavar roupa cheia de produtos, né? Passando na máquina. Brincadeirinhas dos memes, né? Os memes, eu queria uma máquina dessa e tal. Só que, né, Isabel, a gente veio de uma família que eu aprendi e eu achava chato pra caramba isso. Meu Deus, ter que limpar a caixinha que vem do supermercado para guardar no armário. Mas daí, não. Mas as minhas irmãs fazem, então eu vou fazer também. Então isso se tornou um hábito na minha vida, né? E aí hoje a gente se depara com o quê? Com muitas donas de casa desesperadas. Mas no primeiro momento ficaram desesperadas, porque, meu Deus, agora nem deu ir para o supermercado, chegar com a compra, eu tenho que lavar a compra para guardar. Então, isso também faz parte da higiene das coisas, né? E automaticamente contribui para a saúde, né? Então, quando você limpa uma embalagem que vem no supermercado, independente de Covid ou não, né? Sim, o vinagre de álcool é bom para muita coisa, né? Para as misturinhas caseiras aí, para limpar as embalagens e tal. E hoje, em função do Covid, né? O pessoal está indicando a solução com a água sanitária, né? Então, mas o vinagre de álcool é muito bom para essa limpezinha. Mas eu diria assim que nesse momento do Covid, para quem quer aqui, a Patrícia, usar o detergente, né? Detergente e água. Então, assim, eu hoje estou lavando tudo com detergente e água, né? Ou então com o sabãozinho mesmo. E algumas gotinhas de água sanitária, misturinha ali para alguns casos específicos, como verduras, coisas assim, né? Tá, Isabel? Então, assim, ó, e desses censos 5S aí, dos 5S, qual que é um outro que eu diria, assim, que é muito importante a gente trabalhar em casa? A autodisciplina, ou a disciplina. Porque, como eu comentei, na empresa a gente faz, veio para casa, a responsabilidade é da dona da casa ou da dona de casa, né? E aí ela se vê sozinha para fazer tudo e não dá conta. Então, se a gente tem a disciplina na empresa e em casa alguém organizou, alguém determinou um lugar, por que eu não pego aquilo e não volto a colocar no lugar também e tenho a minha disciplina em casa, né? Então, a organização, ela precisa muito da aceitação, da participação, da colaboração da família, né? Para ela se manter. Ou então, se tem a dona de casa, né? Que ela gosta, que ela faz, ela se entende e faz com prazer, perfeito. Só que as rotinas da casa são muito grandes, né? E para você passar todas elas, não é fácil. E é bacana dividir, né, Marisa, assim, ó, porque eu acho que, por exemplo, nós aqui em casa nós somos em 3. Cada um ajuda,
de alguma forma, porque se ficar só para mim, se um dia eu não estou em casa, que de repente eu tenho que viajar, ou eu já tive muito disso, de ter que Sim, viajar, se eles não fazem, o meu esposo e o meu filho, as coisas ficam. Então a gente pegou por hábito de todo mundo se ajudar. Justamente nesse sentido de, na ausência da mãe, que é a pessoa que cuida da casa, alguém poder sim. fazer, porque senão abre, né, toalha, é pano, é chinelo, é um monte de coisa no meio da casa. Então aqui todo Exato. mundo ajuda, assim, na louça, no chão, nas coisas, e isso é muito importante. E eu digo assim para nós que somos mulheres, é importante a gente ensinar os nossos filhos homens a cuidarem da casa e ajudarem também. Então acho que essa reflexão que tu está trazendo, ela é muito valorosa nesse sentido, porque a gente prepara eles para a vida. E aí Exato. o filho vai morar numa outra cidade e daqui a pouquinho não sabe nem pôr uma roupa na máquina, ou não sabe lavar uma louça. Então a gente tem que pensar nisso também, preparar eles para a vida. Isso é preparar para a vida. Exatamente. E sem sombra de dúvidas, Isabel, eu tenho 2 filhos homens, né? Hoje homens Uhum. mesmo, né? Morando, estão solteiros os dois, né? Um casou e separou, tá morando em Florianópolis, mas assim, é um dono de casa Super. espetacular. Uhum. O outro acabou mudando agora há poucos meses, né, para apartamento, né? Foi morar sozinho, que disse, mãe, trintei, né? Pelo amor de Deus, mãe, tenho que começar, né? Beleza, né? A gente entende que os filhos, né, precisam dos seus ninhos Sim. também, sozinhos. Mas eles foram com domínio, eles sabem cuidar das Uhum. casas quase melhor do que eu, Isabel. O Quem controle viu, das olha só. o controle da Uhum. casa, o cozinhar, o fazer, sabe? Então, assim, eles levaram de berço aquele amor que a gente tinha quando se encontrava, Uhum. aquele negócio do Uhum. fazer com leveza, né? Então, assim, Sim. tudo isso que passaram para a vida, eles têm prazer em cuidar do seu cantinho hoje. Então, é muito importante que a gente ensine especialmente o filho homem a aflorar esse lado, de gostar da casa. E você, Uhum. Isabel, Uhum. nas casas onde eu passo, quase que a maioria dos homens colaboram muito com as donas de casa, Olha sabe? que bacana, olha que E, bacana. e eu vejo crescendo também a questão assim, de que às vezes o homem não gosta de organizar em casa, mas ele Sim, gosta da casa organizada, né? casa Então, organizada. automaticamente, gostando da casa organizada, ele também Uhum. vai fazer menos baguncinha, porque a gente tem aqueles bem bagunceirão, né? Mães lá Sim, atrás também tem, né? cuidavam, porque as mães lá É atrás verdade. postavam eles. E agora não, É. né? Da nossa geração já a gente começou a ensinar os filhos homens a Dividir, participarem, é né? verdade, né? Então isso é Sim, muito muito legal. legal, né? Isso é bem importante a gente trazer e falar, porque a gente precisa fazer isso mesmo. É uma mudança cultural, e a mudança É uma cultural é mudança nós que temos que fazer. Uhum, uhum, exato, porque assim, ó, como a gente sim, vinha, né, de uma cultura de olhar para as casas, cuidar das casas, como eu te falei ali, né, Isabel, nossas mães ensinaram o quê? A gente tinha que pegar do quarto à porta de saída, né? sim, nós também Ou era assim. casa, conforme fosse, né? Mas hoje a gente sabe que não é assim. Hoje você vai Uhum, fatiar a tua organização e as suas limpezas de acordo com uma rotina que você vai estabelecer para você atender a casa toda de uma forma mais leve, prazerosa e uhum, com o resultado esperado e economia doméstica, né? Que a gente precisa muito uhum. cuidar da doméstica, que é um grande gargalo aí na vida de muitas famílias, né? Sim. Agora tu O falou da pessoal questiona. rotina. Sim, o pessoal pergunta bastante. Depois eu vou dar uma olhadinha. Agora tu Vamos falou dar uma da olhada. rotina. Tu acha legal ter uma rotina assim de segunda a sexta, de segunda a domingo? Como é que você vê isso assim para a organização da casa? Sem muita neura, sem muita assim preocupação. Ai, sabe, a gente às vezes fica com aquelas neuras de ter que estar tudo brilhando, tudo perfeitinho. Sim, então, Isabela, assim, ó, esse campo das rotinas, sim, eu acho fundamental. Eu diria assim que um dos métodos para a gente ter uma casa organizada começa por rotinas, tá? Então, Uhum, porque assim, ó, você tem a organização, você tem a limpeza, você tem afazeres fora de casa. Muitas donas de casa são donas de casa e donas da casa, porque elas trabalham, elas provêm a casa, e, né? Então, assim,
Não é fácil ela dar conta se ela ficar só na cabeça. Ah, não, eu tenho que fazer isso. Por quê? Acontecem dois pontos. Vem o estresse, não dá conta, e pelo estresse não dá conta, ela assume e aguenta no trampo. Porém, ela acaba não tendo tempo para ela. Isso não é bom, então a mulher tem que ter tempo para ela. Se ela cria rotinas, ela vai ter prioridade. Uhum. Organizações que você pode ter coisas assim, ó, tarefas semanais, quinzenais, mensais, semestrais, anuais, né? E se você não faz esse planejamento, você acaba fazendo o quê? Aquilo que a gente brinca no ditado popular, corre atrás do próprio rabo. Ou limpa só onde o padre passa. Por quê? Sim. Quando é uma mulher só que cuida da casa e ela não tem uma rotina estabelecida, ela fica muitas vezes limpando tudo o que ela limpa todo dia, e ficam coisas que ela, daí ela está exausta. Você não falou com mulheres que dizem assim, eu faço, mas eu nunca consigo chegar naquele cantinho lá? E como tem? Mas por quê? Porque às vezes está um brinco, está brilhando aqui no meio, e ela não consegue. Por quê? Porque nós temos um dia de 24 horas, 8 horas Sim. temos que dormir, e as outras horas nós temos que repartir e tal. E aí, como é que fica? Né? Então, assim, se você tem uma rotina, você consegue ir atendendo conforme a necessidade. Você não repete as atividades de forma que você não se desgasta. Então, a rotina, sim, como nas empresas tem rotina, a gente teria que ter aprendido lá atrás a ter rotinas em casa. Mas a gente não aprendeu, as casas não eram estudadas, as casas não eram avaliadas. Sim. E hoje, em função de tudo isso, da mulher que está muito avançando cada vez mais no mercado, as rotinas são imprescindíveis, sim, na vida de toda mulher, mesmo aquela que é somente dona de casa, né? Sim, olha que legal, né? E é bacana isso, porque daí a gente vai preparando as futuras gerações com essa rotina, e aí não há um sofrimento tão grande, porque a gente muitas vezes sofre por causa dessa rotina que a gente tem que criar. É como você falou, na empresa a gente se habitua fácil, mas dentro de casa você criar essa rotina, ela é uma coisa que a gente não tem com nós, a gente vai tendo que desenvolver ela, então ela é um pouquinho mais doída. Exatamente. Né? Então, olha só, Isabel, e tem casas assim, ó, de clientes, né, que eu vou, e que aí ao final, né, eu faço o manual, né? E a gente vai espaço por espaço da casa, a gente vai fazendo a avaliação do que precisa, né? Por quê? Na hora que essa pessoa troca de empregada, por exemplo, né? Aqui é casa de um empresário, um modelo que eu tenho, né? A pessoa daqui a pouco precisou trocar de empregada, e aí ele fica desesperado. E ele fica desesperado porque ele não tem tempo para ensinar, para dizer o que precisa que seja limpo. E aí a gente já fez uma avaliação e vem. E aí depois a gente vai descrevendo, né? Pequenas. Então, assim, ó. Então, como você vai fazer? O detalhamento, né? Bem o detalhamento, olha que bacana. E aí as mulheres que estão assistindo vão dizer assim, essa Marisa é louca, ela pensa que nós temos tempo para fazer isso. Exato, isso é um trabalho que uma dona de casa às vezes não consegue fazer. Por isso a gente auxilia quem tem uma necessidade de fazer. Por quê? Porque esse é o tipo de trabalho, né, que as pessoas vão ter um manual em casa, como é um manual de uma geladeira, só que da geladeira hoje você vai para a internet. Mas o manual da tua casa não tem na internet. Não tem, personalizadinho. E quando você cria um manual da tua casa, você vai ter registrado. Algumas coisinhas vão mudar com o tempo, sim, mas o básico vai estar ali. Então, quando você contratar uma empregada, você vai fazer igual um funcionário que chega na empresa, você vai dar um manualzinho, ele vai ler, olha, eu quero que faça isso. Olha que legal. Você faz a pessoa ali. E eu diria, Isabel, que não necessariamente são nós. Se a dona de casa se determinasse, ela teria um manualzinho da casa, né? Ela poderia também fazer. Para facilitar. Né? Facilita muito aquele desgaste dela ficar falando. Aqui em casa, vou fazer um manual. Vou fazer um manual. O bom é que você ensinou. O bom é que você ensinou os teus companheiros aí, o esposo e o filho, e eles já vão fazer, né? Mas assim, olha, e é aquele negócio assim que uma mentora minha de técnicas de limpezas domésticas sempre me fala, nos fala, né, nos cursos, é que às vezes a gente tem que tirar a bunda da cadeira.
Ai, Sim, fazer o Marisa, mas TBC, né? eu não sento nunca, você fala de tirar a bunda da cadeira. Mas às vezes a gente precisa focar. Ó, Maria Ivone aí também, que bom. Lá Sim, da bastante gente querida entrando. e Aham. aí, então, esse tirar a bunda da cadeira, Isabel, significa o quê? Que às vezes você começa escrevendo, você determina dentro de um ano criar uma nova tua casa. Cada mês você Uhum. escreve uma coisinha, Fazer um sabe? Não precisa ser pouquinho, uma olha que coisa, legal. não tem que ser uma Muito coisa bom. desgastante, né? Tem que ser uma coisa Sim, que te dê prazer. Olha, isso aqui eu quero que sim. aconteça a partir de 6 meses, Uhum. a partir de um ano na minha casa. Então, eu vou fazer assim, né? Então, Muito isso vai legal, ajudar muito. Marisa. Aham. Olha, muito As, legal. Que bacana Isabel, essa dica que você está dando. Isabel, listas, assim, ó, listas teriam que ter todas em casa. A lista do supermercado, a lista da manutenção, o controle financeiro doméstico, né? Eu venho de uma geração e de uma família que, apesar de organizada no sentido, no lado financeiro foi Sim, não tinha precário. nada, nós também, a gente também não. É, Nós uhum. mulheres, assim, penamos A muito gente mais nem ainda. sabia o que era A financeiro. gente, a gente nem podia chegar perto do financeiro, a gente começou É depois no trabalho, verdade, a gente começou a conhecer. é Então, a gente perdeu verdade. muito tempo lá atrás, né? Então, assim, ó, Sim, hoje, a casa, na verdade, Isabel, é a nossa primeira empresa. Você sim, casou, você olha tem a só. sua casa, é Muito a nossa legal. primeira empresa, né? E daí, se a gente não cuidar dela, a gente vai Uhum, falir e a gente não uhum. se dá conta. É verdade. E é legal assim você trazer isso, porque realmente é muito verdadeiro isso. A casa é a nossa primeira empresa, então se você tem ela organizada, ela padronizada, com manuais, com listas, com coisa certinho, a coisa vai andar muito bem e você vai perceber que ao longo do tempo você vai ter economia de tempo, de dinheiro, muitas vezes vai ter outros tipos de economia que vão aparecer, por exemplo, no consumo de água, de luz. Por quê? Porque você vai se organizar, Marisa. É mais ou menos assim, né? Com toda certeza, porque muitas vezes, assim, ó, eu vou te trazer, não sei como é que tá o nosso tempo, mas eu vou contando um caso. Nós Tem temos um caso, ainda uns tem, 20 tem- minutinhos quase, não bem. então, olha só, tem um caso que depois que eu entrei nessa profissão, eu lembro de um casal que eram clientes no Super Alfa. Meu primeiro emprego foi no Super Alfa em Chapecó, ali onde é a Ferragem Sim. Pampa atualmente. E aí, eram um casal muito simpático, né? Não vou falar nomes, mas né, hoje encontro com ela até hoje, assim, muito simpáticos, muito queridos. E aí, como que eles faziam o sistema das compras? Ele ia com um carrinho e comprava todos os mantimentos da casa e ela ia para a sessão de limpeza. Olha E aí, só, um tudo passava num organizadinho. guichê, na época era caixa, né? E o outro no outro caixa, no outro guichê. E aí ele só espiava para ela e dizia assim, quanto é que deu a tua compra? E aí ela dizia, Olha que legal. e ele, tá vendo? Você gasta mais em produto de limpeza do que em alimentos para casa, né? Então, assim, ó, a gente continua atacando, né? Mas era divertido e tal, né? Mas eles tinham uma casa muito Sim. grande também. Mas aí, isso me chama atenção para quê? Ela, como trabalhava fora, uma mulher, né? Uma já empresária Uhum, desde uhum. aquela época, às vezes ela não tinha tempo de acompanhar como estava sendo usado o produto de limpeza. E a casa era grande, Sim. a gente sabe que o costume é pegar o garrafãozinho e virar. Então, hoje, Vira. nós temos técnicas de limpezas que a gente aprende a diluir os produtos. A gente Uhum. economiza. Hoje, os nossos móveis, as bases, os pisos, a casa toda, objetos de decoração, eles têm, né, a fabricação com produtos nobres, com cuidados e tal. E Uhum. conforme o produto, se a gente pegar direto, a gente acaba agredindo, a gente acaba Puxando. manchando, danificando. E sem contar que, se não manchou, não danificou, com o tempo ele vai perder um brilho, coisa assim. Mas o nosso bolso está desembolsando mais do que deveria. Então, hoje, existem produtos de Uhum. limpeza que, se você usar direitinho, né, Isabel, vai te trazer uma economia estrondosa e vai dar. Olha a diluição. A Marina nossa, ela é sustentável, ela é econômica, ela é Sim, fantástica, Marina. sim, sim. Facilita, né? Além de tudo, É, econômica. Aham. econômica. E a economia da casa começa por aí, né, Isabel? Então, a economia da casa Sim, começa sim. voltando à organização, ao destralhamento, né?
a gente ter o cuidado com tudo que a gente coloca dentro de casa, com o consumo, estoque dos alimentos, né, o cuidado com a despensa. Então, tudo que a gente deixar tralhando nos nossos cantos e nossos espaços é dinheiro nosso que nós estamos queimando, rasgando tudo fora. É verdade. Então, quando a gente fala em destralhar, abrir espaços, é para que a gente tenha visão e conhecimento de tudo que nós temos ali e que não precisemos ficar comprando de maneira errada, deixando produtos vencer. Né? A gente tira muito produto vencido nas casas. Medicamentos, Isabel, assim, ó, é coisa de doido o quanto a gente Que acaba pena, tirando né? Tu vê, olha só. 2, 3 anos. E a gente, enquanto dona de casa, né, a família, a gente pode contribuir com o desenvolvimento sustentável, porque você está dando umas dicas aqui muito importantes e a gente pode fazer isso na nossa casa, quando a gente faz essa economia, quando a gente observa o que a gente tem. Se tu quiser explorar um pouquinho mais, Marisa, nessa questão de como das nossas casas a gente pode estar contribuindo, então, com esse desenvolvimento sustentável. Tu já falou um monte de coisa, mas eu acho que tem bastante coisa. Sim, Da outra live. Dá. Eu te falei que os assuntos assim da organização dariam muitas Não, lives. muito bom, muito bom. Porque quando a gente pega o bolo chamado casa e começa a cortar ele, né? Nossa Senhora, né? Ele fica muito, dá muita fatiazinha. Então, o lado da sustentabilidade também, Isabel, é um lado que me preocupa muito, porque assim, o desperdício, né? O desperdício, assim, alimento jogado fora, muita gente passando fome no mundo. Então, a gente se envolve numa campanha de solidariedade, mas, por outro lado, a gente está jogando muita coisa fora, a gente não se dá conta. Também, não é o fato da gente ter o dinheiro hoje, né? É o fato da gente evitar que vá para fora. Porque as pessoas ainda têm que interpretar lá fora, não me pertence, mas o que está de fora é nosso, é o nosso meio ambiente. É o nosso meio ambiente que está morrendo, que está gritando, pedindo socorro, né? Então, quando eu cuidar melhor do meu alimento, como dias atrás a gente falou de cuidados com a geladeira e tal, né? A gente ser sustentável é o quê? É a gente cuidar com tudo que a gente põe para dentro da geladeira, armazenar de forma correta para que o alimento não apodreça, não estrague, cuidar com as embalagens. Para organizar, Isabel, precisamos de algumas embalagens, sim. Eu diria assim, ó, que não tem como você manter certos ambientes da casa organizados sem organizadores. Mas então você precisa comprar alguma coisa que tenha durabilidade. Por exemplo, assim. Ai, olha que legal. Ela já vai, já pega a caixinha e já mostra. Eu já trouxe aqui, porque aqui eu guardo as meias. Porém, Isabel, essa colmeia, ela seria fantástica, na minha opinião, pelo formato dela e tal. Mas ela tem aqui dentro um papelão. Eu ganhei. E eu não quis mais fazer, então eu estou utilizando. Mas no momento que eu quiser higienizar isso aqui na água, eu vou perder porque ela tem papelão, não pode. Então, assim, ó, você ser sustentável quando você compra um organizador, é você pensar num organizador que seja lavável, né? Sim. Então, assim, ó, hoje, né, daí, claro, já adquiri outros. Então, assim, ó, esse é um organizador chave que todas as casas deveriam ter, que são as colmeias. Mas aí, que ela não seja toda plástico, ó, que ela tenha um visor. Mas quando você tem ela em tecido, você vai higienizar, você vai lavar e você vai ter ela pro resto da vida, porque ela é muito bem feita. Então, quando você compra um organizador, né? Então, aqui eu tô com alguns estoques de clientes também, vou aproveitar e mostrar. Quando você vai comprar um cestinho, né? Não compre ovalado, não compre redondo, compre retangular ou quadrado conforme a profundidade. E que ele seja muito durável, para que você não fique jogando no meio ambiente a cada 2, 3 meses. Porque quando você compra muito comum, muito barato, a tendência é ele lascar, ou muito frio, ou muito calor, ou, né, a fragilidade no manuseio quebra. Aí lixo, não é lixo, lixo é nosso, mas nós estamos contribuindo com o volume lá fora. Outras ações de sustentabilidade que a gente pode praticar, eu diria assim, que é usar menos plástico dentro de casa, se habituar com as sacolinhas. Então, eu vou nas casas organizar e eu encontro muita sacola sustentável pela casa, e daí eu vou recolhendo, elas vão sendo guardadas como uma lembrancinha, e aí quando a gente vê, a gente tem, às vezes, 8, 10, 12 sacolinhas, mas tem um montão de embalagem plástica comprada. Por quê? Né? Sacola, isso e aquilo para ir para o supermercado, e daí vem sacolinha do supermercado.
Porque quando elas não estão no lugar ou ficando dentro do carro, no porta-malas, para você ir ao supermercado e utilizar, você acaba esquecendo o que tem, não sabe onde está, e você vai sempre estar trazendo mais embalagem para casa, né? Outra coisa, resíduos, né? Hoje, os nossos resíduos que geramos, né? A gente chamava de lixo, então lá ia tudo. Aí veio o conceito, não, nós temos que separar o orgânico, o lixo úmido do seco. Mas esse úmido do seco também não sustenta muito, porque nem tudo é aproveitável na hora de reciclar. Então, nós temos que cuidar muito para ter, digamos, 3 lixeirinhos em casa, né? Olha só, a ecobag não é para guardar, é para carregar. A Marina já está aproveitando aí. É verdade. Então, nós temos o resíduo orgânico, né? Que ele pode ser aproveitado e transformado em adubo nas nossas casas ou apartamentos. E a Marina já deu uma aula disso e ela vive batendo na tecla, eu acho bem legal. O reciclável, nós teríamos que ter outro, né? E o descarte, uma outra lixeira, né? Porque, por exemplo, o resíduo do banheiro não pode ser orgânico e não pode ser reciclável. Então, ele teria que ter uma lixeira, né? Então, papéis sujos de óleo e tal, não tem reciclagem, não pode ser orgânico, então teria que ter o lixinho do banheiro. Então, na verdade, hoje a gente teria que ter essa noção de ter 3 lixeiras, né? 3 separadores para a gente poder ajudar nessa questão da sustentabilidade, mas ajudar de verdade. É bem importante. Chapecó está indo para a construção, está construindo o 4º aterro sanitário, né, Isabel? E é muita grana, é muita grana que vai para a saúde, para outra coisa, e está sendo para fazer um aterro sanitário para enterrar o nosso lixo, né? Sim, então, as pessoas não têm noção, né, Marisa? Elas assim, elas não estão preocupadas. Nós aqui em casa, para nós, isso já é rotina há muito tempo, porque eu aprendi isso lá na cooperativa e a gente trouxe isso para dentro de casa, os meus filhos, e a gente tem isso há anos. Só que tem gente que não tem essa noção, né, dessa conscientização. Para nós já é uma coisa natural, uma coisa normal, mas tem muita gente que ainda não tem essa consciência, então é extremamente importante a gente trazer. E é importante a gente ter essas práticas dentro da nossa casa para a gente ensinar os nossos filhos, os nossos netos, eu no meu caso que já tenho netos. Olha, Isabel, então, eu tô longe de ter neto, porque os meus 2 solteiros, mas olha só, a Marina tá falando que fica feliz, né, e que vamos mudar o mundo. Eu acho que vamos mudar o mundo sim, aos pouquinhos, né, ensinando. E uma coisa que eu acho muito legal, Isabel, e que às vezes eu fico assim com uma vontade de poder ajudar e não consigo, mas a gente sabe que a composteira, ela não dá cheiro, né? Então, ter uma composteira numa varanda de um apartamento, na varanda de uma casa, na saída da porta, porque as pessoas têm aquela coisa que vai dar mau cheiro, por quê? Porque o lixo que fica todo na lixeira, ele cheira mal sim, porque ele fermenta, né? Vem as bactérias e tal. Mas quando você passa a compostagem correta, não. E aí eu fico imaginando, Isabel, como seria, né? Você ter pro teu netinho uma composteira para ele te ajudar a colocar o lixo da minhoquinha nascendo ali, saindo. Então eu acho assim que tem formas da gente, né, instigar as crianças sim, como tudo a criança abraça com muita facilidade, aprender. E a gente tem que fazer essa diferença com a geração futura, né? Sim, então, a gente tem aí uns 6 minutinhos, assim, eu queria que sim, que você trouxe muita coisa legal, muita reflexão para nós, donas de casa, e para as empresas também, porque muitas das dicas que você trouxe, a gente pode levar para dentro das organizações. Existe alguma técnica para manter a casa limpa? Para manter a casa limpa, Isabel, é a participação. É a participação. Legal, assim, os objetos não têm perninha, não tem bracinho. Então, se você tirar do lugar, eles não vão abrir a porta do armário e voltar, eles não vão ir caminhando, vão ficar jogados pelo chão, a limpeza tá lá. Então, assim, técnicas para limpeza existem, eu diria assim, existem hoje vassouras super práticas, né, para você dar um retoque. Então, as nossas limpezas, elas são assim, limpeza, manutenção e faxina. Mas isso daria outra live, eu tenho cursos para isso, né, que estão saindo do forno, mas assim, o que acontece? A gente tem que ter o jeitinho de fazer de leve, assim, ter um borrifador, ter uma vassourinha leve, para você dar aquele retoque rápido. E se determinar todos os dias fazer X tarefinhas.
Por exemplo, se você acordar todo dia, estender a tua cama, dobrar teu pijama, não deixar coisinhas jogadas pelo chão, tá? A tua casa já vai começar a ficar organizada e automaticamente limpa, Isabel. Pingou no chão, tu tá cozinhando, pingou, tem um paninho dobradinho do lado da pia, já passa na gotinha, seca, que não vai ficar pisando, não vai ficar melando, né? Então, Muito assim, ó, legal. o lixeiro, né? Lixeirinha, tirar todos os dias, trocar diariamente. Então, às vezes, a dona da casa não se dá conta e não vence por quê? Se ela colocar lá tudo que ela tem que fazer todo dia e fazer um cartazinho e deixar, o que que é o hábito, Isabel? O que que é a rotina? É hábito. E quando que uma rotina se torna hábito? Quando você pratica 21 vezes, diz o livro O Poder do Hábito, né? E os estudiosos. Então, se você colocar ali para quê? Aquelas, digamos, 5 coisinhas. Arrumar a cama, dobrar o pijama, recolher o chinelo para não deixar no meio da porta, tirar o lixo, enxugar o que pinga no chão, manter a pia organizada, ó, 6 tarefinhas por dia. A tua casa já vai ter organização e limpeza junto. Né? Então, se você fizer uma tabelinha, olhar para aquilo todo dia e você, opa, mas quem que vai arrumar a cama? Quem que vai dobrar o pijama? Quem que vai cuidar da pia? Distribua tarefinhas leves. Os brinquedos no chão, brincou, guardou. Então, assim, ó, o que fazer e quem fazer, sabe, Isabel? Então, isso vai dar os primeiros passos para manter a casa organizada e limpa, sem dúvida nenhuma. Que legal, tu falando assim, me lembrou da minha mãe. A minha mãe era muito, a minha mãe era muito, na época dela, veja só, ela tinha em casa o quadrado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quem tinha que secar a louça, quem tinha que varrer a casa, quem tinha que limpar os calçados, porque nós éramos em bastante. Os meninos sempre faziam um pouco menos que nós, mulheres, mas eles faziam também. E ela tinha, me lembro que a gente tinha na cozinha, assim, sabe? E aí tinha aquela cobrança. Marisa, a gente tem 2 minutinhos. Eu queria que você dissesse para nós agora aqui se você acredita que uma casa bem organizada influencia na vida das pessoas. Só para a gente encerrar. Totalmente, Isabel. Uma casa organizada influencia e muito, em todos os sentidos. As pessoas voltam a ter prazer de ficar em casa, o amor, né, o convívio, os relacionamentos melhoram. Então, assim, ó, eu diria assim, passe a olhar a sua casa com os olhos de amor, né? De amor. Não veja a rotina da casa como um peso. Não vejam a rotina da casa como um peso, mas vejam como uma torta a ser cortada. Cada pessoa da família merece um pedacinho. Então, façam desta forma que a limpeza e a organização vai acontecer de forma suave. Eu diria assim, ó, quanto mais você usar o não, menos sim você vai receber. Então, inverta a coisa. Não obrigue a pessoa a fazer, o filho ou o esposo, mas instigue ele a usar uma afirmativa para que ele entre na tua dança, no teu ritmo da organização. Então, eu diria assim, a gente às vezes se preocupa com a casa quando vai receber alguém de fora, mas por que não a gente se preparar para receber todos os dias as pessoas que nós amamos em casa, né? Então, com essa prática, olhando com olhos de amor, fatiando a tortinha da organização com a família, com leveza, sem obrigação, sem você dizer eu quero agora, às vezes tem que ser no tempo deles. Então, eu acredito que isso vai mudar sim, tá? E as rotinas... Muito legal, assim, a nossa gratidão por todo o ensinamento que você trouxe hoje nessa live. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas assim, depois eu vou botar o teu Instagram de novo, vou botar o teu contato para quem precisar e quiser trocar uma ideia contigo, que eu sei que você é uma pessoa muito acessível também, e está aí para ajudar e para contribuir com casas melhores. E famílias melhores também. Isso. Então, agradecer e agradecer a todos que estiveram com nós nesse momento. E a gente volta na próxima semana com outras lives. Marisa, muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família. Gratidão. Eu agradeço também. Gratidão pela oportunidade, Isabel. Você ficou alguma perguntinha? As pessoas podem me cobrar no meu particular. Não ficou, eu vi todos. Não? Tá bom? Ai, graças a Deus. Então tchau. Então, beijo. Gratidão. Tchau. Tchau.